Aquele bico longo e assustador tinha um propósito: proteger os médicos da morte. Mas o que eles colocavam dentro do bico era ainda mais sinistro, perturbador e cheio de segredos que poucos ousavam conhecer. Durante a Idade Média, quando a peste assolava as cidades e o medo se espalhava por cada rua, cada viela e cada lar, essas figuras encapuzadas caminhavam entre os mortos e os agonizantes. Cobertas dos pés à cabeça, vestindo mantos negros pesados, com um olhar frio, distante e quase sobrenatural, elas pareciam mais mensageiros do além do que curandeiros. A própria presença dessas figuras causava arrepios, deixando claro que a morte estava sempre à espreita, invisível e implacável. A máscara, com seu bico longo e curvado, era o símbolo do terror. Ela escondia o rosto humano, transformando o médico em algo quase inumano, uma criatura entre a vida e a morte. Poucos ousavam olhar diretamente para ela, e aqueles que o faziam sentiam um misto de fascínio e medo. Dentro daquele bico diziam que havia ervas aromáticas, vinagre, flores secas, especiarias e misturas estranhas, feitas para tentar afastar a morte e purificar o ar que respiravam. Mas também havia relatos de substâncias ainda mais misteriosas, usadas em rituais antigos, que ligavam medicina e superstição de uma forma que hoje nos parece impossível de compreender. Naquele tempo, o povo acreditava que a peste era transmitida pelo ar, um ar corrompido, venenoso, cheio de miasmas invisíveis que podiam matar em questão de dias. E por isso, a máscara era mais do que uma proteção física. Ela era uma barreira simbólica contra aquilo que ninguém conseguia ver ou controlar. O ar ao redor dos doentes era temido como se fosse um veneno mortal, e a máscara do médico representava a última linha entre a vida e a morte. Mas o que estava dentro do bico também tinha outro significado, mais profundo e oculto. Cada erva, cada aroma, cada pó colocado ali carregava consigo intenções de purificação, proteção e, para alguns, um toque de feitiçaria. Era como se cada médico que vestia aquela máscara assumisse não apenas um papel físico, mas também espiritual. Um papel que transcendia a medicina e tocava o reino do sobrenatural. Eles caminhavam entre os corpos, entre os doentes e os agonizantes, registrando cada morte, medindo cada pulso, observando cada sinal de vida que ainda restava. E por onde passavam, o silêncio os seguia. A cidade parecia se dobrar diante deles, o medo impregnando cada pedra, cada rua. O bico longo, lembrando o corvo, símbolo da morte em várias culturas, transformava o médico em algo ainda mais assustador. Ver um médico da peste naquela época era quase como olhar a própria morte nos olhos. Com o tempo, essa figura se tornou mais do que medo e proteção. Tornou-se símbolo. Símbolo de uma época em que a ignorância, o medo e a superstição se misturavam à medicina. Símbolo do desejo humano de tentar controlar aquilo que era inevitável. Símbolo daquilo que todos nós, de certa forma, tentamos evitar. A própria mortalidade. Mesmo séculos depois, a máscara ainda provoca arrepios. Ela continua sendo um lembrete do poder do medo e da forma como a humanidade tenta, de todas as maneiras possíveis, se proteger do desconhecido. Mas talvez o mais assustador de tudo não seja o que estava dentro do bico, e sim o que ele representava. O medo, a ignorância, o desespero e a tentativa, muitas vezes inútil, de controlar o inevitável. Aquele bico longo e assustador não era apenas uma proteção, era um espelho do medo humano, um reflexo daquilo que nós tentamos entender, explicar e, quando possível, dominar. Mesmo hoje, ao olharmos para a máscara do médico da peste, sentimos aquele arrepio, sentimos a proximidade da morte e, ao mesmo tempo, a fragilidade da vida. É um lembrete sombrio, macabro e perturbador. E por mais que a ciência avance, por mais que a humanidade se fortaleça,
O medo da morte sempre nos acompanhará, silencioso e persistente. Conheça a história sombria e o simbolismo por trás da máscara mais assustadora da Idade Média. Porque, no fim das contas, não é apenas sobre o que havia dentro do bico, é sobre o que ela nos faz sentir até hoje.